Vamos ver esse desquerido do Alcolumbre? Vamos lá, que eu quero sentar o rei nele. Cadê o Derico, que me mandou... Quem me mandou essa notícia ontem em primeira mão foi a Leda. Cadê o Derico, que não apareceu aqui ainda? Reportagem que acusa o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de receber 30 milhões de dólares, cerca de 155 milhões de reais, de Daniel Vorcaro. Conforme noticiou a reportagem, o valor foi depositado em uma conta secreta no exterior e repassado ao parlamentar pelo apoio dado a uma demanda de interesse do Banco Master, em transação operada por Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro. Vorcaro segue preso em Brasília e teve a sua segunda proposta de delação premiada, negada pela Polícia Federal por falta de provas. Conforme análise da revista Fórum, os 30 milhões de dólares de Vorcaro a Alcolumbre explicam o acordão com Flávio Bolsonaro para barrar a CPI do Master. Fique até o final deste vídeo e entenda a manobra em curso contra o Brasil. Não esqueça de curtir esse vídeo e seguir o canal da Mídia Ninja. O grande acordo entre Alcolumbre e Flávio Bolsonaro começou com a rejeição de Jorge Messias ao STF e avançou com a derrubada do veto de Lula ao projeto da dosimetria. Em troca, a CPI do Banco Master foi enterrada. Agora, os dois senadores atuam para barrar a PEC, que acaba com a escala 6-1, e aprovar pautas com impacto nas contas públicas, fortalecendo o discurso eleitoral de Flávio Bolsonaro. A jornalista Natuza Neri foi cirúrgica ao dizer na Globo News que Alcolumbre mira em Lula, mas acerta o Brasil. Confira. Eu acho que a gente precisa, para entender o que está acontecendo agora, dar uns passos para trás. Porque não é uma pauta bomba, é uma pauta do fim do mundo aqui. Por que Davi Alcolumbre está fazendo isso? Porque ele queria proteção do Lula, no caso Master, e não conseguiu. Não conseguiu. Ele também, que o Lula, o filho dele está sendo investigado. Se ele tivesse alguma influência, se ele tivesse fazendo o que o Davi Alcolumbre acha que ele está... O Lula não tem como controlar a investigação da Polícia Federal. E o Lula avisou que não ia proteger. Quem botou a mão na massa do Master, que se vire, que ele não ia defender esse povo. Aí veio a derrota do Messias, que não tem só a ver com o Master, tem a ver com o fato de Davi Alcolumbre querer o Rodrigo Pacheco, e o Lula não quis indicar nesse primeiro momento o Rodrigo Pacheco, mas o troco está aí. E aí a sensação que eu tenho, olhando assim para o cenário, o Flávio Bolsonaro vai para o Trump e pede o que ele quer, que é Comando Vermelho e PCC como organização terrorista, porque isso o ajuda no seu propósito eleitoral. Só que, junto com isso, ainda veio um presentinho dentro do ovinho, que é o tarifaço. Aí o Flávio está mirando no Lula e acerta o Brasil. O Davi Alcolumbre está mirando no Lula e está acertando o Brasil também. Então, assim, tá a turma toda mirando no presidente da República, mas quem está se dando mal são os brasileiros. Vamos lá. Ora! Grande novidade, né? Mais uma vez, eles estão mirando no antipetismo e acertando no povo brasileiro. É o que a gente fala aqui a todo momento. Esse é o grande problema. Marcelo! Ó meu café! Ó meu café aqui. Ai, gente, que engraçado, né? Mas tem uma caneca minha. Da época que eu era moderadora do DCM. Que tinha os moderadores nas lives, ó. Minha canequinha. Tem a do canal também. Ora, né, ô Timeia, ô Lucas? Temos um Sherlock Holmes aqui. Descobriu a América, né? Gente, cancela o Cristóvão Colombo, que a Natuza Neri descobriu a América agora. Cancela. Cristóvão Colombo, volta. Pode voltar aí que Natuza Neri chegou primeiro. Isso precisa ser dito. Segundo a revista Veja, o repasse milionário de Vorcaro a Alcolumbre consta da segunda proposta de delação do banqueiro, rejeitada pela Polícia Federal nesta quinta-feira. Na Globo News, Andréa Sadi afirmou que Vorcaro aposta no mesmo grupo político que tenta blindar para obter prisão domiciliar. Conversando com essas fontes em Brasília, Merval, já desde... Não, Luan, daqui a pouco começa o iluminismo. Agora veio a Sadia, agora vai começar o iluminismo. Já pode segurar o Diderot aí,
Montesquieu, esse pessoal, dá uma segurada que chegou o Globo News. No começo da investigação do Master, as fontes que estão muito por dentro dessa apuração sempre me disseram a mesma coisa e continuam me dizendo a mesma coisa. O Vorcaro está apostando no tempo. O Vorcaro está apostando que o sistema vai salvá-lo. Ele fez investimentos em ativos importantes do sistema, dos poderes, e acha que ainda vai ter o retorno disso. Aí você fala, não é possível, com o avanço dessas negociações. Ora, se ele está contando com o tempo, ele está contando com outro momento, um outro ambiente da política. O que seria isso? Um pós-eleição, e aí passaria mais um tempo na prisão, e ele acha que pode ter uma acomodação no pós-eleição por parte desse sistema. Que você fala assim, ninguém sabe o que vai acontecer na eleição. É verdade, não sabemos. Mas vamos supor que o presidente Lula ele seja reeleito. Você tem um Congresso que vai ficar ainda mais forte, pelo que as pesquisas estão dando. Núria, um beijo, minha amiga. Núria, vamos fazer alguma coisa esse final de semana? Você já voltou? Toma uma água aí, uma água com gás. Depois a gente se fala. Gente, bora lá. Agora ficou mais bonito aqui o negócio. Agora tá faltando R$94 para nossa meta. Bora lá, gente. Bora lá. Vamos deixar aquela pingada marota aqui na live. Bora. Para direita, o grupo do Centrão, que são os grupos onde o Vorcaro atuava com mais... Sem cerimônia, Lins, vou botar assim. Sem cerimônia. O horário não permite. Boa definição. Sem cerimônia. Mais intimidade. Então, apostaria nessas conexões. Aí você fala assim, mas isso aí é um terreno na lua. Bom, mas até aqui, o que mais que a gente pode imaginar de uma pessoa que está presa, que já sabe o que... O próprio celular é uma delação premiada. E está na segunda negociação e ainda assim, na visão de investigadores, não avança. Então, que esse seria o cenário agora, desde sempre, na verdade, mas que agora está ficando ainda mais claro para investigadores que estão envolvidos com essa apuração, Thomas. Alcolumbre já é alvo de apurações da Polícia Federal sobre os fundos da Amapá Previdência. Em fevereiro, a Operação Zona Cinzenta prendeu Jocildo Silva Lemos, indicado por ele para presidir o órgão. O escândalo financeiro do Banco Master envolve uma ampla rede de relações de Daniel Vorcaro, que inclui o senador Ciro Nogueira, aliado próximo do banqueiro, além da influência de Davi Alcolumbre e do financiamento das campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Vorcaro também cedeu um de seus jatinhos a Nicolas Ferreira para a campanha de Jair Bolsonaro. O próprio deputado confirmou o episódio nesta semana. Agora, Nicolas, você pegou o jatinho de Vorcaro, me prende. Pelo qual crime? Em 2022, me prende aí, uai. Qual o Código Penal? Atira o Código Penal, vocês vão botar na cadeia. Isso é um atestado de idoneidade para minha vida. Com a segunda recusa da delação, Vorcaro pode deixar a Sala de Estado-Maior da Polícia Federal em Brasília e ser transferido para a Papuda, seu maior temor. Já o povo está cansado de traidores da pátria, e o vereador do Rio de Janeiro, Rick Azevedo, acaba de lançar uma petição pública pelo impeachment de Davi Alcolumbre. Agora eu quero ver quem é que cai aqui. Galera, acabei de lançar uma petição pública pedindo o impeachment do senhor Davi Alcolumbre. Digo, senhor Alcomaster. É muito fácil assinar. Vou deixar o link na bio do TikTok, na bio do Instagram, no Twitter, nos stories. É só clicar no link, preencher nome completo, e-mail, número de telefone e confirmar no e-mail. Pronto, você está contribuindo para o impeachment do Davi Alcolumbre, do senhor Alcomaster. Porque além de travar a nossa proposta, que já foi aprovada na Câmara Federal, o presidente do Senado está envolvido no escândalo do Banco Master, para surpresa de 0 pessoas. Segundo a imprensa, Davi Alcolumbre recebeu mais de 152 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro. Dinheiro seu, do seu suor trabalhador. Dinheiro às custas da sua exploração. É por isso que ele está fechado com o Flávio Bolsonaro para aprovar a escala 7x0. Para sugar o trabalhador brasileiro e continuar lucrando, se beneficiando através de corrupção, através da malandragem. Chegou a hora do Brasil mostrar a sua cara.
Ah, gente, isso aqui eu não preciso nem dizer. Maior palhaçada. Luan, muito obrigada, Amanda aí. É isso, gente. Vem me amar. Vamos lá, dia 12. Dia 12 do 10. Vamos nos acalentar aqui na nossa live. Faltam R$89 mais 2 membros ainda. Bora Brasil! Copa do Mundo e amor, gente. No dia 12 no dia 12 do 6. É isso aí. E deixa eu falar uma coisa. Bom, Davi Alcolumbre está se mostrando um gangster, tal qual Eduardo Cunha. É uma das coisas que eu quero trazer por aqui também. A Natuzaneri falou isso aí, né, da questão das pautas bombas, por ele mirar no Lula e prejudicar o Brasil, prejudicar as contas do Brasil, como eu comentei com vocês essa semana, dos aumentos que estão colocando. Vai precisar de um monte de Brasil para votar tal coisa, mas na hora de colocar, de salvar banco, na hora de salvar Bet, o Senado faz o que faz. E também na hora de tornar vítima de estupro mãe, o Senado também faz, entendeu? Coloca a pauta para votar a 100 km por hora, como nós vimos esses dias. Mas é claro que a escala 6x1 beneficia trabalhador e pode dar aí louros ao governo Lula, aí o Alcolumbre fica de palhaçada, tá? Vamos detonar essas ratazana velha cansada. Vamos detonar todo mundo. Alcolumbre sinaliza destravar a análise de fim da escala 6x1 semana que vem, é o que diz a Dani Lima. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sinalizou aliados que pretende destravar a proposta que acaba com a escala 6x1. Segundo pessoas próximas de Alcolumbre, cumprirá todo o rito previsto no regimento da casa sem acelerar a tramitação, mas a dar um pontapé no andamento do projeto. O plano é encaminhar o texto para a CCJ, presidida por Otto Alencar, do PSD da Bahia, um aliado do governo, para iniciar a análise da proposta já aprovada pela Câmara. Hoje, uma série de nomes do centro e centro-esquerda reivindicam a relatoria da proposta do Senado. O final da escala 6x1 ganhou tração nas ruas e no debate público. Tá? O início da tramitação do projeto embarcará um gesto de Alcolumbre na direção do Planalto, agindo para amainar um desconforto que ficou evidente na rejeição de Jorge Messias como ministro do STF. Tá? Hoje, a base do governo aposta nessa aprovação de texto até o final do semestre. Agora, uma coisa que o Alcolumbre falou também é que ele não quer nomear senador do PT para relatar a PEC. Vou trazer aqui também. O presidente Davi Alcolumbre não irá nomear um senador do PT. Alcolumbre tinha até semana passada uma lista com 15 pedidos de relatoria, né? Nomes para a relatoria da PEC. O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, defendeu que o escolhido fosse Camilo Santana, que é do PT do Ceará. Na Câmara, a relatoria foi do deputado Léo Prates, da Bahia, que deixou o PDT e foi para os Republicanos, tá? Mas o Alcolumbre, ele não quer, tá? Que seja aí um membro do Partido dos Trabalhadores a fazer a relatoria dessa PEC. Bom, vamos lá, vamos ouvir o Calejão aqui, falando um pouquinho do Alcolumbre. O fato de você... bora lá, gente! Vamos através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com, gente. Vamos lá, para a gente poder cestar aqui na nossa live. Hoje tem bastante assunto polêmico, tem bagaceira também, então vamos lá. Dar um bote e errar o bote por forças alheias à sua vontade, não quer dizer que você não tentou dar o bote. Entende a diferença? Quer dizer que você errou. Quer dizer que você, por uma força de uma conjuntura, digamos assim... Seria uma loucura, um Otto Alencar do PSD? Peraí, só um minuto, que eu tinha colocado aqui. Peraí, só pra gente olhar de novo, deixa eu colocar. Tinha acabado de colocar aqui. Deixa só que ele vai mandar para o Otto Alencar. Deixa eu só colocar de novo aqui para não te falar besteira.
Blá, 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 peraí, blá, blá, blá. Planalto, fim da escala, atraindo atenção, pipipipopopó, tá aqui, ó. Ele preside na CCJ, o Otto Alencar. É isso, tá? Na CCJ é o Otto Alencar. Deixa eu só te falar direitinho, para não falar besteira, tá? Por isso que não pode ser ele. Aqui, vamos lá. É tanto projeto, é tanto nome que a gente fica maluco lendo esses textos aqui. Kalenia, eu já vou te agradecer, viu? Aqui, ó. Plano encaminhar o texto para a Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida por Otto Alencar, um aliado do governo, para iniciar a análise da proposta. Então, ela vai passar pelo Senado, e aí depois vai encaminhar a proposta para a CCJ, tá? Então, é que ele já é o presidente da CCJ, o Otto Alencar. Só para esclarecer aqui, para a gente não ficar doido. Carla, muito obrigada. Um beijo para você, Carla. Obrigada pela sua contribuição aqui com a gente. Gente, vamos pingar cada um pouquinho, a galinha enche o saco. Vamos lá. Assim, de forças externas, alheias à sua vontade, alterou o cenário sociopolítico de forma tal que você agora se vê numa posição ingrata. Não quer dizer que você, no auge da tua força e das tuas propriedades, resolveu pensar para determinar uma relação mais razoável com o Executivo Nacional. Muito pelo contrário. Se o Davi Alcolumbre ainda estivesse na posição de força que ele estava antes da revelação do áudio, antes dessas coisas todas do Master, antes da Veja apontar o dedo para ele dizendo que ele recebeu 30 milhões, a Veja está dizendo. E isso é importante, o que a Elo disse. O ônus da prova cabe a quem acusa. Então, se você vai dizer quem é que está dizendo, é a Veja, que a Veja apresente as provas. Agora, o fato é que isso gera um desgaste social para ele. E ele se vê às voltas com consequências indesejadas, porque ele deu um bote num cenário tal, esse cenário mudou, e agora ele está vendo que existem implicações seríssimas para a postura anterior que ele assumiu. Eu concordo, Dri, para te passar, com essa ala que diz que não tem que se aproximar de Davi Alcolumbre agora. Tudo o que poderia ser tentado já foi tentado. E eles demonstraram, tanto o Mota também, tá? De forma reiterada, que não custa nada para essa gente combinar algo com você, Dri, na segunda, e na terça fazer absolutamente o oposto daquilo que está combinado, sem cerimônia, sem diálogo, enquanto eles colocam terninhos muito bem cortados, esse gelzinho no cabelo, né, que o Mota passou a utilizar depois que ele vira presidente da mesa diretora da Câmara Federal, e diz que não, a gente tem que discutir com muita... Como é que é? Nossa, o Mota é mestre em fazer isso. O Hugo Mota é mestre em dizer que não vai votar e vota. É o termo que eles adoram, serenidade. Tem que discutir com muita serenidade, com muita parcimônia. Mas, meu senhor, o senhor não sustenta um acordo combinado e depois quer falar de serenidade, de retidão, de probidade, aí complica. Me parece que não é o caso. Lula está numa posição agora que seja, para um futuro a presidência, vai se reeleger, tem como reorganizar isso, tem a questão da governabilidade que está no centro desse jogo no federal e se arrebentou no processo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!